Nossa, o quarto passo ele é um pouquinho extenso, né? Mas ele é um dos pilares para que nós possamos conhecer melhor as nossas receitas e principalmente as nossas despesas. E assim a gente ter uma boa ideia de quanto é que nós precisamos acumular para a nossa reserva de emergência. Agora, neste quinto passo, eu vou falar para você aonde você deve investir o seu dinheiro. Como disse, né, a reserva é um dinheiro que tem que estar disponível caso alguma emergência aconteça. Então, vamos lá. Aonde é que eu tenho que investir a minha reserva de emergência? As emergências, elas acontecem de uma maneira inesperada e quando elas acontecem, a gente precisa ter o dinheiro na mão. Existem, pelo menos hoje, centenas, milhares de aplicações. Cada uma delas tem uma característica e um objetivo. Então, por exemplo, aplicações em renda fixas, que são pré-fixadas, aquela que a gente já sabe quanto que vai ter, né, o rendimento lá no final, ou aquelas que são também indexadas à inflação, que você recebe um capital um fixo mais a inflação, esse tipo de aplicação, eles podem sofrer oscilações violentas de preço de acordo com a movimentação das taxas de juros de mercado. Isso também pode levar a algumas perdas significativas do seu capital se a emergência acontecer justamente no momento em que o mercado está desfavorável, vamos dizer assim. Investimento também em fundos imobiliários, renda variável, ações, criptomoedas, enfim, alguns investimentos mais voláteis podem estar passando por um período de baixa quando a sua emergência surgir. Então, o que pode você precisa resgatar isso aí vai ter um prejuízo significativo, né? Então, qual que é, né, o melhor investimento? Para a formação da sua reserva de emergência, a aplicação não pode correr riscos e não pode também estar sujeitas a surpresas negativas. Então, quando nós falarmos de onde aplicar a sua reserva de emergência, nós precisamos levar em consideração pelo menos quatro características muito importantes que eu coloquei aqui no slide para você. Veja só quais são elas. Bem, a primeira delas é a segurança. Você precisa de um investimento bastante seguro, que tenha garantia que quando você for resgatar, ele vai estar lá. Segunda característica é a previsibilidade, ou seja, a gente tem que ter uma ideia de que se vai render, se vai corrigir esse capital ao longo do tempo que ele ficar lá aplicado. Também não dá para aplicar e não ter rendimento nenhum. Terceira característica é a liquidez. O que é liquidez? Pensa na água. É a capacidade de escorrer, de resgatar esse dinheiro no menor tempo possível. E a quarta característica é a rentabilidade. A priori, a reserva não é para aumentar o seu patrimônio, mas é claro que tem um mínimo de rentabilidade aceitável que a gente precisa aí tolerar, né? Entender um pouco a lógica, são essas quatro características que a gente tem que observar quando for decidir por um investimento. Então, Rafa, eu posso colocar no título de capitalização? Jamais. Posso colocar uma previdência? Não, não, não. Previdência não é para isso. Tá? A previdência tem outra característica, que eu tenho também um treinamento específico de previdência para te explicar o porquê e quando investir em previdência, né? Fala assim, então onde que eu vou investir esse dinheiro, né? Então a lógica é, o dinheiro tem que ficar guardado, protegido, tendo um rendimento constante e você tem que resgatá-lo a qualquer momento. Então pense sempre nessas quatro características quando você começar a formar a sua poupança para a reserva de emergência. Neste caso, o produto que melhor se enquadra nessas características são os produtos que eu chamo de, que o mercado chama, né, de pós fixados. Então, anota aí, são aplicações pós-fixadas. E as melhores aplicações neste quesito são CDBs com liquidez diária, né? E também o Tesouro Selic. E aqui eu vou explicar um pouquinho para você sobre cada um desses produtos. Bem, começando com o CDB. O que é um CDB com liquidez diária, né? CDB, a sigla CDB, significa comprovante de depósito bancário. Ele é um título de crédito, ou seja, você está emprestando o seu dinheiro para o banco. Olha só que maravilha, hein?
Que bacana! Então, você está emprestando o seu dinheiro para o banco, que no final de um prazo que ele vai determinar, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o banco vai devolver todo esse dinheiro para você com um certo rendimento. Esse rendimento nós chamamos de juros, ou seja, você empresta o seu dinheiro para o banco e o banco jura que vai te pagar com o rendimento. Este investimento, ele tem uma garantia, é um seguro extra, é chamado de Fundo Garantidor de Crédito. A gente chama de FGC, né? Mas sobre o FGC eu explico melhor no treinamento sobre renda fixa. Então, fica atento aos nossos treinamentos aí, que tem bastante coisa aí para você expandir mais o seu conhecimento. Existem CDBs com prazos bastante variados. Então, o importante é que você escolha um CDB que tenha liquidez diária, que não tenha carência. Por isso, esse é um requisito, um pré-requisito muito importante. E um rendimento também, anota isso quando você falar com o seu assessor ou com o seu gerente do banco, é importante que você busque um CDB com um rendimento muito próximo ou superior a 100% do CDI. Tá? Que é uma métrica que nós utilizamos no mercado financeiro para avaliar se o investimento está bom, que é o CDI. Se tiver 100% CDI, tá legal. Tem que estar acima disso. Quanto mais para cima, melhor. Né? Se estiver abaixo do CDI, não é uma boa aplicação. Então, e o CDI, né, alguma coisa muito parecida com o Tesouro Selic, que eu vou falar a seguir aqui, né? Que é a outra aplicação que eu estou recomendando aqui para você. Tá? O que é, então, o Tesouro Selic? O Tesouro Selic é uma boa opção para os meus investimentos? Eu digo que sim, porque ele atende aos pré-requisitos que eu citei aqui logo acima, que está aqui no nosso slide. Então, veja bem, Tesouro Selic, ele tem segurança, porque quem garante é o governo, que é a maior segurança que a gente tem no mercado, ou deveria ser, né? Mas ele garante, né? Ele imprime dinheiro se faltar, então ele vai pagar a gente. Previsibilidade, ele não sofre oscilações negativas, não tem o que a gente chama de volatilidade, né? Então, vai render um pouquinho todo mês, mas vai render. Também ele tem liquidez. O Tesouro Selic você resgata a qualquer momento, né? E a rentabilidade é muito boa. Ele rende 100% do que a gente chama da taxa básica de juros da economia, que é a Selic, que é muito parecida com o CDI. Então, ele tem uma boa rentabilidade para o princípio, para o objetivo dele. E o valor, gente, é muito baixo. A partir de R$ 30 você já consegue investir. Caso você queira também saber mais detalhes sobre o Tesouro Direto, Tesouro Selic, né, Tesouro IPCA, tem vários tipos de tesouro, tem um curso específico sobre como você investir no Tesouro Direto, que existem várias modalidades que eu apresento lá no treinamento também. Então, é o seguinte, vem assim, sendo assim, a gente chega na seguinte pergunta, né? Rafa, quando é que eu devo começar a formar a minha reserva de emergência? Calma, calma que eu vou explicar isso certinho agora no próximo módulo, que é o nosso sexto passo. Ah, e claro, se você está gostando desse treinamento, veja os outros cursos que nós também temos na plataforma. E, por favor, se você gostar, indica aí esse curso, esse treinamento e os outros também para os seus amigos, para os seus familiares. Vamos fazer essa corrente do bem e levar a educação financeira para todas as pessoas que a gente gosta, tá bom? Então, pausa aí, eu já te vejo no sexto passo, que é quando começar a formar a minha reserva de emergência. Vamos lá, até mais.